Então, olha só. Imagina a seguinte situação. Um grande criador de conteúdo sumariamente cancelado na praça pública. Nossa, o clássico linchamento virtual, né? Exato. Acusado de ter roubado a ideia de outro autor muito mais famoso. Mas, assim, para se defender, ele não pede desculpas. Ele vai pro ataque. Exatamente. Ele vai a público, saca todos os recibos, sabe? Mostra os metadados, as datas exatas de criação dos arquivos dele. E ele prova, com uma ironia que é tipo letal, que seria fisicamente impossível ele ter cometido aquele plágio. E o mais chocante é que a gente não tá falando de Twitter ou TikTok. Pois é. Tira a internet dessa equação e coloca tudo isso no ano de 1875. É uma imagem perfeita para começar, porque essa foi exatamente a postura de Eça de Queiroz. Boas-vindas a quem nos ouve para esta nova imersão. O nosso objetivo hoje é mergulhar nos prefácios e naqueles capítulos iniciais de uma das obras, mais brilhantes e ácidas da literatura em língua portuguesa. E desconfortáveis também, né? Muito. O Crime do Padre Amaro. E as nossas fontes de hoje incluem os textos originais do autor, onde ele basicamente disseca a hipocrisia de uma sociedade provinciana do século XIX, além de mostrar a desintegração psicológica de um jovem reprimido. Vamos desvendar isso. E eu já garanto a quem acompanha a nossa imersão que esta não é apenas uma história sobre religião. Longe disso. É um verdadeiro thriller psicológico, sabe? Sobre tédio, desejo e aquele perigo mortal de se colocar o status social acima da bússola moral. E como você adiantou bem, a tensão da obra transborda para fora das páginas logo no prefácio da terceira edição. O famoso caso de plágio. Sim. A crítica da época, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, insinuou que o Eça havia plagiado um romance chamado A Falta do Abade Morré. Do Émile Zola, certo? Isso, do naturalista francês Émile Zola. E o motivo da desconfiança era puramente a premissa. As duas obras traziam um padre que quebra o voto de celibato. O que, convenhamos, não é exatamente uma premissa inédita na história da humanidade, né? Com certeza não. Mas a defesa que o Eça faz é espetacular. Ele traz as datas para o centro do debate. Ele literalmente saca os recibos da época. Ele documenta, assim, passo a passo. Ele prova que escreveu a obra dele em 1871, leu os rascunhos para os amigos em 1872 e publicou a primeira versão em 1874. Enquanto o livro do Zola, pelo que as fontes mostram, só foi escrito e publicado em 1875. Exato. O que é fascinante aqui é a ironia cortante que essa usa para encerrar o assunto. Ele não perdoa. Não mesmo. Ele argumenta que, considerando essa linha do tempo, a única forma de ele ter copiado Zola seria através de uma sobrenaturalidade. Tipo ler mentes. Isso. Ele brinca que precisaria ter o poder mágico de penetrar nos pensamentos do Zola antes mesmo de a história ganhar forma no cérebro do autor francês. É genial. E, assim, ele não para por aí. Ele faz questão de diferenciar a essência das duas histórias. Ele separa bem as coisas. Segundo ele, o livro do Zola é tipo um delírio idílico. É um padre e uma mulher que, depois que ele perde a memória, eles vivem como o primeiro homem e a primeira mulher num paraíso mítico. Quase uma alegoria do Éden, né? É. Descobrindo o amor do zero. Exatamente. Já a história que a gente vai explorar hoje, não tem absolutamente nada de Éden. Passa bem longe. Nas palavras do próprio Eça, a obra dele é apenas uma intriga de clérigos e beatas tramada à sombra de uma velha sede província. Uma sombra que logo nas primeiras páginas do livro já revelam um ecossistema social completamente apodrecido. Leiria. Leiria, exato. O livro nos transporta para essa cidade e o autor escolhe apresentar a bússola moral de lá através do antigo pároco, que é o padre José Miguéis. O famoso Frei Hércules. Esse mesmo. Ele era um homem super agressivo e o cabido, que é aquele conselho de clérigos da catedral, apelidou ele de Frei Hércules. E a causa da morte dele é, no mínimo, muito simbólica, não? Demais! Ele sofre de apoplexia, é o termo médico antigo para um derrame fulminante. E isso acontece logo depois de ele comer uma ceia absurdamente pesada de peixe. E o detalhe, a reação da cidade é isso. Ou a falta de reação. Exato. Ninguém lamenta a morte do cara. Ninguém. Mas tem um detalhe nessa introdução que é assim, de partir o coração, mas carrega uma ironia muito sombria. Você tá falando do cachorrinho. O Joly.
O cão, que também era super gordo de tanto comer os restos das ceias do dono, ele acaba simplesmente perambulando pelas ruas. Abandonado. Totalmente. Ele segue qualquer batina preta que ele vem implorando por um pouquinho de afeto. E o que ele recebe? Chutes dos outros padres. Nossa, é muito triste. O Jolie morre de fome na rua e é levado embora por uma carroça de estrume. E o que o S ilustra aqui, nas entrelinhas, é terrível. O esquecimento naquela cidade é impiedoso. A utilidade é a única métrica de valor real. Se conectarmos isso com um panorama maior, percebemos que o microcosmo de Leiria normaliza esse absurdo diário. A banalidade do mal, de certa forma. Exatamente. A corrupção estrutural ali não é mostrada com um vilão maquiavélico dando risada no escuro. A corrupção, de acordo com as fontes, é extremamente banal. E quem encarna isso perfeitamente é o Cônego Dias. O ex-professor do seminário. Ele vive, assim, numa rotina de conforto absoluto e mantém há anos um romance secreto com uma viúva. A famosa Senhora Joaneira. E o melhor é que é secreto, mas a cidade inteira sabe. Todo mundo sabe. E ele é a personificação da lei do menor esforço. A Senhora Joaneira aluga quartos na casa dela, só que como a casa tá vazia, o cônego acaba tendo que bancar as despesas do próprio bolso. O que afeta o conforto dele. Lógico. Então, para proteger a própria mesada, o que ele faz? Ele convence o resto do clero de que seria, uma grande caridade cristã instalar um novo pároco na casa dela. O jovem Amaro. Mas espera um pouco. O cônego decide colocar um padre de 20 e poucos anos, com fama de ser atraente, na mesma casa onde mora a Amélia. A filha lindíssima da amante dele. Sim, é como jogar um palito de fósforo aceso num galpão cheio de pólvora e achar que não vai explodir só porque tem uma placa de proibido fumar na porta. Sabe? O cônego confia que a batina preta simplesmente anula a biologia. Ele confia na fachada. Pro cônego, a aparência de virtude é mais do que suficiente. Ele não tá nem aí para as consequências psicológicas pro Amaro ou pra Amélia. Ele só quer a sopa dele. Exato! O único foco dele é garantir que a casa tenha renda e que ele possa continuar tendo os caldos de galinha e as sonecas dele sem gastar nenhum centavo a mais. Então, a grande pergunta que fica é: quem é esse Amaro? E por que diabos ele aceita entrar nesse jogo? As fontes dedicam um tempo bom a explorar o passado do Amaro, justamente para mostrar que ele não é um predador que invade a cidade com más intenções. Ele é um subproduto de um sistema doente. Isso. Ele cresceu na casa da Marquesa de Alegros. Ele foi criado por criadas que vestiam ele com roupas femininas e usavam o menino como distração. Elas chamavam ele de padreca. Padreca. Olha o peso disso na formação do garoto. Imagina, ele era efeminado, medroso e completamente subserviente. E a tragédia só piora quando a Marquesa morre. Sim, ele é despachado. Jogam ele na mercearia de um tio abusivo lá em Lisboa. Um tio que obriga ele a trabalhar exaustivamente e fica chamando ele de burro o dia inteiro. E aí esse tio, que não queria gastar dinheiro mantendo o sobrinho, decide mandar ele pro seminário. E esse ponto é crucial pra gente entender a obra. O Amaro não sente o chamado divino em momento nenhum. Ele entra porque não tinha pra onde ir. Pura falta de opção. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O que o Essa está mostrando pra gente, baseado nas fontes, é que o clero, no século XIX, muitas vezes funcionava como uma estrutura de ascensão social. E de segurança financeira para quem não tinha berço. Sim, o Amaro é quase tipo um anti-herói contrativo. Nossa, ótima definição. Ele usa a instituição só para sobreviver, só que o custo psicológico de tentar sobreviver ali dentro é devastador. No seminário, a doutrina que eles enfiam na cabeça dele é baseada num pavor irracional da mulher. Eles chamam a mulher de porta do inferno, a serpente. Exatamente. O seminário ensina o Amaro a ter um pavor, assim, paralisante do feminino. Enquanto isso, biologicamente e psicologicamente, ele está sendo consumido pelo desejo. É um processo de fratura mental completa. A instituição exige o celibato absoluto, mas não oferece nenhuma ferramenta emocional para lidar com a natureza humana. Só oferecem repressão e medo. Só isso. E para fechar o perfil do Amaro como alguém que foi moldado pelas conveniências, a forma como ele consegue a vaga lá em Leiria é bizarra. É pura articulação política. Sim, troca de favores da aristocracia.
Não tem o menor mérito teológico na nomeação dele. De forma alguma. Ele consegue a vaga através da Condessa de Ribamar. E a cena da indicação, narrada no livro, é de um cinismo, assim, deslumbrante. A decisão de quem vai ser o guia espiritual de toda uma cidade acontece no meio de uma sala de estar chiquérrima. Entre um chá e outro. Exato. Uma mulher linda chamada Teresa, por quem o Amaro inclusive fica fascinado e apavorado ao mesmo tempo. Ela senta num piano, toca uma música super bonita e, num mero capricho, pede para o ministro da Justiça dar a vaga para o jovem padre. Uma piscadela política, uma melodia triste e pronto. O destino do Amaro e da cidade de Leiria está selado ali. É chocante. E essa introdução toda serve para mostrar pra gente que o Amaro já chega em Leiria condicionado a entender a religião como uma simples moeda de troca. E é aí que ele cruza a porta da senhora Joaneira e dá de cara com a Amélia. Que é alguém que também usa a religião para preencher o próprio vazio existencial, só que de uma maneira completamente oposta dele. A Amélia tem um histórico bem peculiar, não é? Tem. Ela cresceu cercada por membros do clero. Ela vivia na casa do chantre, que é o líder do coro da catedral. Ela era paparicada o tempo todo, vivendo imersa naquele ambiente eclesiástico desde criança. E a imaginação dela é completamente regada por um romantismo trágico. Sim, o mestre de piano dela, o tio Cegonha. Esse mesmo, um senhor bondoso, mas miserável. Ele contava para ela a história de um frade que viveu um amor proibido por uma freira. E quando a freira morreu, o frade compôs uma música desesperadora. Isso gruda na cabeça da Amélia de um jeito absurdo. Gruda muito. E aí, depois que ela passa por uma desilusão amorosa na praia com um garoto chamado Agostinho, que basicamente larga ela para tentar um casamento vantajoso, a Amélia não processa a dor. Ela redireciona. Exato. Ela redireciona toda essa energia passional, toda essa carência, direto para a igreja. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre como a religião funcionava para as mulheres daquele círculo provincial. Como assim? Pensa bem. Num ambiente sem opções de estudo avançado para mulheres, sem a menor possibilidade de viajar ou viver grandes aventuras, a religião era a única estética permitida para elas. Era o entretenimento delas. O Essa descreve literalmente que a igreja era o luxo e a ópera da Amélia. O cheiro do incenso, o ouro das batinas, a música dramática dos órgãos, tudo isso preenchia aquela necessidade que ela tinha de ter emoções teatrais na vida. Nossa, e eu chego a me questionar, lendo as fontes, se a repressão não funciona como principal combustível para o erotismo nessa obra. Com certeza funciona. Porque, a Amélia não se sente atraída pelo Amaro apesar da batina preta. Ela sente atração exatamente por causa dela. É o fetiche do proibido. Sim. Amar um padre, na cabeça dela, eleva um romance monótono de cidade do interior ao patamar de uma grande tragédia literária, uma tragédia divina. E as noites na sala amarela da casa da senhora Joaneira são, o cenário ideal para essa fermentação toda. Aquele ambiente noturno na casa é descrito como algo muito sufocante, né? Muito monótono. Totalmente. Você tem a presença constante do João Eduardo, que é um escrevente e o pretendente oficial da Amélia, o que, claro, logo desperta uma inveja doentia no Amaro. Ele fica paralisado de inveja. Tem também o Arthur Couceiro cantando aquelas modinhas tristes e tentando esconder que não tem os dentes da frente. E, claro, as velhas beatas. Dona Maria da Assunção, as irmãs Gansosos. Isso, onde o esporte principal delas é fofocar e julgar ferozmente a moralidade de todo mundo na cidade. E no meio de tudo isso, o centro gravitacional dessa sala é o famoso quino. O antigo jogo de loto, que é tipo um bingo. Onde todo mundo se reúne em volta da mesa. O cônego fica lá tirando os números enquanto digere os caldos da senhora Joaneira. As beatas ficam mega concentradas nas cartelas. E é exatamente no meio desse tédio infinito que acontece o flerte silencioso entre o Amário e a Amélia. Aquele flerte invisível para os outros, né? Eles trocam olhares, sabe? Os pés se tocam embaixo da mesa enquanto eles esperam o número 36 sair.
O que as fontes nos mostram é que a comodidade daquele ambiente anestesia qualquer vigilância moral. Ele vai se soltando. O Amaro vai aos poucos, se sentindo super seguro dentro daquela bolha de hipocrisia. Até que acontece o que a gente pode chamar de o grande rompimento da ilusão do Amaro. A cena da escada. Exatamente. Porque assim, ele sempre soube na teoria do relacionamento do cônego com a senhora Joaneira. Era velado, mas ele sabia. Só que tem um dia que ele tá descendo as escadas e pela fresta da porta ele enxerga os dois seminus nos preparativos íntimos. É um choque visual para ele. E essa revelação física muda tudo. Choca o Amaro não porque ele ficou ofendido na sua virtude, mas porque naquele momento a última barreira mental que ele ainda tinha simplesmente desaba. O raciocínio dele passa a ser matemática pura, né? Ele pensa, bom, se o homem que me ensinou moral lá no seminário tem a sua concubina e vive confortavelmente, por que eu, que sou jovem e cheio de vida, preciso sufocar os meus desejos? Ele encontra a justificativa perfeita. E a obra faz questão de reforçar esse cinismo logo no capítulo seguinte, só que numa escala muito maior. A hipocrisia que ele viu no quarto transborda, para a política pública durante um jantar grotesco. O jantar na casa do abade da Cortegaça. Sim. Esse jantar é fundamental para entender o tamanho da corrupção estrutural em Leiria. Estão sentados à mesa figuras como o Padre Brito, que é ignorante e super agressivo, e o maquiavélico Padre Natário. O Natário é assustador. Muito. Quando o assunto chega nas eleições locais, o Natário não tem o menor pudor de explicar como ele garantiu 80 votos para o candidato do governo. Ele literalmente conta a vantagem disso. Ele revela na frente de todo mundo que usou segredos que ouviu no confessionário para chantagear os eleitores. E pior ainda, ele confessa ter distribuído cartas falsificadas dizendo que foram escritas pela própria Virgem Maria. Com ameaças de condenação eterna para quem não votasse no candidato dele. É um show de horrores. E o Amaro ali assistindo tudo. O Amaro, que afinal de contas acabou de sair dos livros do seminário, ele tenta intervir. Ele invoca a doutrina da graça. Ele tenta explicar aquela ideia teológica de que a salvação e o perdão são dádivas divinas, não ferramentas de coação eleitoral. E como a mesa reage a essa aula de teologia? Com um deboche absoluto. O cônego chama o Amaro de herege, dando risada. E o abade simplesmente encerra a discussão, ordenando que traga um famoso arroz doce de 1815. A glutonaria cala a teologia na hora. Exatamente. A mensagem que o sistema passa pro Amaro ali é nítida. É tipo, olha, não estrague nosso jantar com questionamentos morais. Acomode-se, seja corrupto em paz e aproveite a sobremesa. E essa degradação moral do grupo inteiro funciona como um passe livre final pro Amaro. Aquele abismo gigante entre a fé teórica e a prática do mundo real liberta ele de qualquer freio. E aí a tensão que acumulou em todos esses primeiros capítulos finalmente explode de forma física. O passeio na fazenda. O grupo tá lá, se distrai e o Amaro encontra a Amélia isolada perto de um muro, um obstáculo lamacento que eles chamam de salto da cabra. É uma cena muito visceral. Demais. A Amélia dá uma provocada no Amaro, ela pula o obstáculo, mas no momento em que ela cai do outro lado, as amarras se rompem de vez. O Amaro avança sobre ela e agarra a menina de uma forma brutal. Quase animalesca mesmo. Ele beija ela furiosamente no pescoço. Ela fica atordoada com aquela agressividade repentina e foge. É, assim, o momento em que a panela de pressão arrebenta. Aquele desejo que o seminário rotulou como satânico finalmente se manifesta da forma mais violenta possível. E é justamente a reação do Amaro depois desse beijo que vai definir o rumo de toda a narrativa a partir dali. Porque não tem arrependimento sincero, né? Nenhum. No romance heróico clássico ou numa jornada de redenção, o protagonista confessaria o amor dele ou entraria numa crise profunda buscando perdão espiritual, mas as fontes nos descrevem um retiro marcado pela mais pura e simples covardia. Covardia total. Ele não sente culpa perante o divino. Ele entra em pânico pelo medo do escândalo terreno. O maior medo dele é que o chantre descubra tudo e expulse ele de volta para a miséria daquelas paróquias serranas. E o pânico leva ele a mentir na cara dura.
Ele procura o cônego Dias e inventa que precisa sair da casa da senhora Joaneira por causa de, entre aspas, escrúpulos, fingindo uma pureza que ele acabou de estilhaçar. E o mais bizarro de tudo é a reação do cônego, que foi quem colocou ele lá dentro, lembra? Ele fica aliviado. Muito. Com o Amaro morando em outro lugar, o cônego recupera a liberdade total para usar a casa como bem entender, sem ter que ficar disfarçando. Então ele logo arranja uma nova residência para o Amaro, que é o extremo oposto do conforto que ele tinha. É o famoso quarto na Rua das Sousas. Uma casa que antes pertencia a um ex-major que era conhecido pela falta de higiene. O ambiente é deprimente, gélido, cheira a mofo. A mobília é toda carcomida. Um contraste violento com a sala amarela e cheirosa da senhora Joaneira. E a primeira noite dele lá, sozinho, ouvindo o barulho incessante da chuva, revela a transformação definitiva do personagem. Então, o que tudo isso significa para a psique dele? O cara tá no escuro, no frio, e ele não sente o conforto de uma alma purificada. Não sente orgulho por ter resistido à tentação. Zero. O que ele sente é um tédio enlouquecedor e um ressentimento profundo. O jovem padre K, que foi pisado pelo tio e alienado pela igreja, descobre o ódio. Ele passa a odiar Amélia. E por que ele odeia ela? Porque ela tem escolha. Exato. Ela tem o João Eduardo. Ela tem a opção, socialmente aceita, de se casar, de viver um romance livremente, enquanto ele tá ali, preso naquela batina num quarto mofado. A genialidade do Essa, ao construir essa mente, é mostrar que a falta de caráter não surge num vácuo. Não mesmo. O Amaro não nasce um monstro. O ódio dele é o produto final de uma instituição que exige a negação absoluta da pessoa e só recompensa o indivíduo se ele conseguir manter as aparências. Castrando qualquer possibilidade de afeto real. Exato. O sistema distorce a atração que ele sentia pela Amélia e transforma isso em desejo de retaliação. Ele jura vingança não porque ela seja má com ele, mas porque a liberdade dela escancara a prisão dele. Ele quer nivelar ela por baixo. Ele quer destruí-la moralmente para que ela fique no mesmo nível da corrupção dele. É uma verdadeira máquina de moer virtudes, magistralmente exposta nessas fontes. O autor apresenta pra gente uma armadilha perfeita, sabe? Uma sociedade que se esconde atrás de um verniz de santidade só para proteger privilégios políticos e o conforto diário. E no centro dessa engrenagem, os dois jovens são esmagrados. Um oprimido por uma instituição que usa ele como peça corporativa e a outra sufocada por um ambiente que não oferece nada além de fantasias paroquiais para ela. Aquela colisão entre os dois no salto da cabra é só a primeira rachadura de um desastre iminente. Uma análise brilhante. O que a gente vê nesses primeiros 8 capítulos é basicamente a fundação de uma ruína. O cenário está armado, as rotas de fuga foram fechadas e os personagens abraçaram o próprio cinismo. Com certeza. E para fechar a nossa imersão de hoje, eu quero deixar um pensamento sobre algo que fica ressoando muito depois de explorar esse trecho do livro. Vamos pensar no contraste brutal entre os ambientes físicos que a gente viu. A casa e o quarto. Isso. A sala aquecida e confortável da senhora Joaneira, onde os piores instintos são tolerados em nome da conveniência. Em contraste com aquele quarto úmido, escuro e isolado da Rua das Sousas, que é o que desperta no protagonista o ressentimento mais perverso dele. É verdade. A pergunta é: até que ponto o ambiente material e físico ao nosso redor funciona como o verdadeiro autor das nossas decisões morais? Será que o que a gente define com tanta firmeza como virtude ou pecado é muitas vezes apenas uma questão de geografia, aquecimento e conforto? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Agradecemos muito a quem nos acompanhou em mais esta imersão. Até a próxima!